Decreto número 8.424, de 31 de março de 2015. Regulamenta a Lei número 10.779, de 25 de novembro de 2003, para dispor sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional artesanal que exerce sua atividade exclusiva e ininterruptamente. A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4ª e 6ª, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. Decreta. Art. 1º este decreto regulamenta a concessão do benefício de seguro-desemprego ao pescador profissional que exerça sua atividade, exclusiva e ininterruptamente, de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, durante o período de defeso da atividade pesqueira para a preservação da espécie, de que trata a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003. Primeiro, considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor. Segundo, entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. Terceiro, entende-se como período de defeso, para fins de concessão do benefício, a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, nos termos e prazos fixados pelos órgãos competentes. Quarto, o benefício será devido ao pescador profissional artesanal inscrito no Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP, e com licença de pesca concedida que exerça a pesca como atividade exclusiva, nos termos da legislação. Quinto, o pescador profissional artesanal não fará jus a mais de um benefício de seguro-desemprego no mesmo ano decorrente de defesos relativos a espécies distintas. Sexto, a concessão do benefício não será extensível aos trabalhadores de apoio à pesca artesanal, assim definidos em legislação específica, e nem aos componentes do grupo familiar do pescador profissional artesanal que não satisfaçam, individualmente, os requisitos e as condições estabelecidos neste decreto. Sétimo, o benefício do seguro-desemprego é direito pessoal e intransferível. Art. Segundo, terá direito ao benefício do seguro-desemprego o pescador profissional artesanal que preencher os seguintes requisitos: e ter registro no RGP, com situação cadastral ativa decorrente de licença concedida, emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, na condição de pescador profissional artesanal que exerce a pesca como atividade exclusiva, observada a antecedência mínima prevista no artigo 2º da Lei nº 10.779, de 2003. Segunda, possuir a condição de segurado especial unicamente na categoria de pescador profissional artesanal. Terceira, ter realizado o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último período de defeso até o requerimento do benefício, o que for menor, observado, quando for o caso, o disposto no inciso 4º do caput do artigo 5º. Quarta, não estar em gozo de nenhum benefício decorrente de Programa Federal de Transferência de Renda com Condicionalidade, ou de benefício de prestação continuada da assistência social ou da previdência social, exceto auxílio acidente ou pensão por morte. E v. Não ter vínculo de emprego, ou outra relação de trabalho, ou outra fonte de renda diversa da decorrente da pesca. Primeiro, a comprovação da contribuição do segurado especial de que trata o inciso 3º do caput deverá ser feita nos termos do artigo 25 da Lei nº 8.212, de 1991, e do inciso 4º do caput do artigo 216 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, excluído o período de defeso, desde que não tenha havido comercialização de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso. Segundo, desde que atendidos os demais requisitos previstos neste artigo,
O benefício de seguro-desemprego será concedido ao pescador profissional artesanal cuja família seja beneficiária de programa de transferência de renda com condicionalidades, e caberá ao órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela manutenção do programa a suspensão do pagamento pelo mesmo período da percepção do benefício de seguro-desemprego. Terceiro, para fins do disposto no segundo, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, disponibilizará aos órgãos ou entidades da administração pública federal responsáveis pela manutenção de programas de transferência de renda com condicionalidades as informações necessárias para a identificação dos beneficiários e dos benefícios de seguro-desemprego concedidos, inclusive as relativas à duração, suspensão ou cessação do benefício. Art. Terceiro, cabe ao INSS receber e processar os requerimentos, habilitar os beneficiários e decidir quanto à concessão do benefício de seguro-desemprego de que trata o artigo. Primeiro, parágrafo único. O interessado poderá requerer o benefício de seguro-desemprego em qualquer unidade da Federação, independentemente de seu domicílio. Art. Quarto, o prazo para requerer o benefício do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal se iniciará 30 dias antes da data de início do período de defeso e terminará no último dia do referido período. Parágrafo único. Desde que requerido dentro do prazo previsto no caput, o pagamento do benefício será devido desde o início do período de defeso, independentemente da data do requerimento. Art. Quinto, para requerer o benefício de seguro-desemprego, o pescador deverá apresentar ao INSS I. Documento de identificação oficial. Segunda, comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF. Terceira, inscrição no RGP, com licença de pesca, emitida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, na condição de pescador profissional artesanal que exerce a pesca como atividade exclusiva, observada a antecedência mínima prevista no artigo 2º da Lei nº 10.779, de 2003. Quarta, cópia do documento fiscal de venda do pescado à empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária, de que trata o 7º do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 1991, ou cópia do comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua produção à pessoa física. E v. Comprovante de residência. Primeiro, além de apresentar os documentos previstos no caput, o pescador profissional artesanal assinará a declaração de que I. Não dispõe de outra fonte de renda. Segunda, se dedicou à pesca das espécies e nas localidades atingidas pelo defeso em caráter exclusivo e ininterrupto, durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor. E, terceira, assume responsabilidade civil e criminal por todas as informações prestadas para fins da concessão do benefício. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura disponibilizará ao INSS informações que demonstrem i. O exercício ininterrupto e exclusivo da atividade de pesca pelo pescador profissional artesanal, com a indicação das localidades em que a atividade foi exercida e das espécies pescadas. E, segunda, os municípios abrangidos pelo período de defeso e os municípios limítrofes. Terceiro, ato do Ministério da Previdência Social poderá exigir outros documentos para a habilitação do benefício. Quarto, o INSS poderá expedir atos complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do direito ao benefício, observado o disposto neste decreto e no ato de que trata o terceiro. Art. Sexto, o INSS cessará o benefício de seguro-desemprego nas seguintes hipóteses: I. Início de atividade remunerada ou de percepção de outra renda que seja incompatível com a percepção do benefício. Segunda, desrespeito ao período de defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas em normas de defeso. Terceira, obtenção de renda proveniente da pesca de espécie alternativa não contemplada no ato que fixar o período de defeso. Quarta, suspensão do período de defeso. V. Morte do beneficiário, exceto em relação às parcelas vencidas. Sexta,
Início de percepção de renda proveniente de benefício previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto auxílio acidente ou pensão por morte. 7ª. Prestação de declaração falsa. Ou 8ª. Comprovação de fraude. Parágrafo único. O INSS cessará o benefício quando constatar a ocorrência de hipótese prevista no caput ou quando for informado sobre sua ocorrência pelo órgão ou entidade pública competente. Art. 7º. No caso de indeferimento do requerimento de concessão de benefício ou no caso de cessação do benefício, o pescador profissional artesanal poderá interpor recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Primeiro, o prazo para interposição de recurso e para oferecimento de contrarrazões será de 30 dias, contado da ciência da decisão e da interposição do recurso, respectivamente. Segundo, o processamento e o julgamento dos recursos seguirão o disposto no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3048, de 1999, e no Regimento Interno do CRPS. Art. 8º. Os recursos financeiros para o pagamento do benefício de seguro-desemprego ao pescador profissional artesanal serão provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FET. Primeiro, compete ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, a gestão do pagamento dos benefícios e ao Ministério do Trabalho e Emprego a sua operacionalização, cabendo aos referidos órgãos a edição dos atos necessários a essas atividades. Segundo, o INSS disponibilizará ao Ministério do Trabalho e Emprego as informações necessárias para a efetivação do pagamento. Terceiro, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizará ao INSS e aos órgãos de que trata o terceiro do artigo. Segundo, as informações referentes à realização dos pagamentos aos beneficiários. Quarto, o Ministério do Trabalho e Emprego e o INSS prestarão aos interessados informações relativas ao pagamento dos benefícios em seus próprios canais de atendimento. Art. 9º. O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3048, de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 9º. 14. Não utilize embarcação. Ou, segunda, utilize embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. 15. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 11.959, de 2009. Art. 10. O Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 25. Recebimento do benefício do seguro-desemprego na forma do artigo 1º da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, e de seu regulamento, hipótese em que os benefícios financeiros do programa Bolsa Família, recebidos por sua família, serão suspensos. NR. Art. 11. Atos conjuntos dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e da Pesca e Aquicultura e de outros órgãos interessados estabelecerão os procedimentos e prazos para a operacionalização das trocas de informações previstas neste decreto. Art. 12. Este decreto aplica-se aos períodos de defeso iniciados a partir de 1º de abril de 2015. Parágrafo único. Aos períodos de defeso iniciados até 31 de março de 2015, aplica-se o disposto na legislação anterior, inclusive quanto aos prazos, procedimentos e recursos e a competência do Ministério do Trabalho e Emprego para as atividades de recebimento e processamento dos requerimentos, habilitação dos beneficiários e apuração de irregularidades. Art. 13. Ficam revogados o inciso 3º do 14 e o 17 do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3048, de 6 de maio de 1999. Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 31 de março de 2015, 194º da Independência e 127º da República. Dilma Rousseff, Manuel Dias, Carlos Eduardo Gabas, Teresa Campelo, Hélder Barbalho.